Fala pessoal, olha só, no vídeo de hoje eu vou fazer o review do primeiro episódio aí, né, o episódio piloto da série derivada do Game of Thrones, o Cavaleiro dos Sete Reinos, beleza? Então você que não assistiu, se liga porque vai ter spoiler aqui nesse vídeo, tá? Eu vou falar, não tem como a gente comentar aqui do primeiro episódio sem ter spoiler, galera, então tem que ter um spoilerzinho de leve pra gente comentar aí a fundo aí cada detalhe aí do episódio. Se você não viu, então vai lá, assiste, depois volta aqui no Mural Nerd pra gente conversar aqui sobre o episódio. Vamos lá, pessoal. Na verdade, pra mim, foi uma série que foi um pouco esquecida ali, né, pessoal? A série, a gente acabou que deu meio que uma esquecida, pelo menos eu meio que esqueci um pouco que ela ia lançar, sabe? Vou ser bem sincero, eu tava bastante esperançoso. Falou que é Game of Thrones, é uma das séries que eu mais gosto e adoro a ambientação, adoro a série do Game of Thrones em si, pra mim é uma das melhores que tem. Gosto bastante de House of Dragons. São séries e são livros bastante assim, que a gente fica impressionado com o que acontece lá, né? Então eu gosto pra caramba disso. O primeiro episódio foi igual o trailer pra mim, foi um pouco estranho, teve aquela parada assim, um pouco séria assim, do que tava acontecendo ali na série, mas teve umas paradas de umas doideiras assim, umas comédias assim meio esquisitas, sabe? Foi a mesma coisa nesse episódio piloto. O episódio vai sair todo domingo, tá? 10 horas da noite. E como todas as séries aí da HBO aí, né? Pelo menos da série dessa linha do Game of Thrones, House of Dragons, né? Sempre é domingo, 10 horas da noite. E Cavaleiro dos Sete Reinos não vai ser diferente, beleza? Cara, eu achei umas partes assim de comédia assim que a gente não tava esperando e os caras lançam umas partes de comédia meio na loucura, sabe? Isso me incomodou um pouco, porque eu acho legal você ter uma parte ou outra de comédia ali e tal, mas umas comédias muito escrachadas, assim. Pra mim, essa série não é uma série de ter umas comédias assim, desse naipe, tá ligado? Mas não se enganem achando que essa série, por ter começado um pouco estranho, um pouco esquisito ali, que é uma série ruim, tá? Pelo contrário, o Cavaleiro dos Sete Reinos, pelo menos o senhor Sir Duncan, que é o cavaleiro que a gente vai acompanhar a história nessa série, ela é citada em Game of Thrones. Tem uma cena do Game of Thrones, vou até deixar aqui pra vocês verem, ó. Sir Duncan the Tall. 4 pages for Sir Duncan. He must have been quite a man. So they say. Joffrey pega o livro e começa a ler os feitos dos cavaleiros. E lá tá ele lá, Sir Duncan, com 4 páginas, tipo assim, de feitos que ele fez como cavaleiro, né? Então, não se engane com esse episódio de começo de série, vamos dizer assim, né? Que seja esquisito, tá? Então, você que deu uma desanimada, falar assim, pô, mas isso aqui, essa zoeira aqui, e esses diálogos, nada a ver, tal, toda essa loucura aqui e tal. Não fiquem pensando isso de Cavaleiro dos Sete Reinos. Vamos fazer igual a gente fez com Game of Thrones. Vamos esperar. Apesar que mesmo que Game of Thrones, pra mim, foi, desde o começo, assim, foi muito bom, né, cara? Então, desde o primeiro episódio. Mas não se enganem, tá? Vamos esperar, galera. Mantenha calma, vamos esperar que Cavaleiro dos Sete Reinos ainda vai encaixar e ainda vai entrar muito ainda no coração da gente. Pelo menos é o que eu espero. Lembrando que é antes de Game of Thrones, né? Da história de Game of Thrones e após a história de House of Dragons. Então, tem muita coisa pra acontecer, tem muito pano pra manga. E falou que é coisa de Game of Thrones? É do caramba. Ambientação. Primeiro episódio, aquela ambientação, assim, de medieval, assim, a la Game of Thrones, e com direito a citar várias casas famosas do Game of Thrones. Muito legal, assim, referência pura, e é o que a gente esperava, por ser uma série derivada aí do Game of Thrones, né? Cara, curti um pouco, vamos dizer assim, o ator principal. Eu achei que ele ficou com a cara meio que de bobão, assim, no começo, ele ficava meio perdido. Fiquei conversando com a minha esposa, que ficou me lembrando um pouco o jeito dele atuar, assim, com o jeito do Jim Halpert, do The Office. Eu sei que não tem nada a ver, sabe? Mas ficou parecendo um pouco pra mim ali, aquela cara de bobo, assim, o tempo inteiro, umas caras ou bocas que ele fazia, assim, e tal. Ficou parecendo um pouco pra mim, né? Mas, igual eu falei, pessoal, vamos esperar, vamos acalmar, vamos esperar ver que vai ser o desembolar dessa história. Porque como no trailer, que também foi esquisito, umas partes de comédia meio estranha, teve umas partes que eram mais sérias ali, tinham cavaleiros e armaduras, uma mais legal que a outra, pelo menos no trailer foi bem legal. Agora vamos ver aí, com o andar da carruagem, né, vamos dizer assim,
o que vai dar essa série aí de Cavaleiros dos Sete Reinos, beleza? Deixa aqui embaixo nos comentários e bora trocar ideia. O que você acha? Você acha que essa série vai ser um flop por ter começado com as comédias meio loucas, assim, umas coisas um pouco desinteressantes às vezes no episódio? Ou você curte Game of Thrones e vai fazer igual eu, vai esperar que essa série vai ter um lugarzinho no coração ali pra galera que gosta de Game of Thrones? Deixa aqui embaixo nos comentários e bora trocar ideia, pessoal. Galera, então isso aí, acabou que eu falei, até sem spoiler, né? Acabou que eu falei sem spoiler aí sobre o episódio, né? Mas não teve nada, assim, muito chocante pra soltar um spoiler bruto, assim, de coisa que aconteceu na série. Pelo menos no primeiro episódio ainda não teve, galera. Mas vamos esperar, não vamos desanimar, porque Cavaleiros dos Sete Reinos, pra mim, pelo menos, né, promete bastante. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você curtiu esse vídeo aqui, já deixa aquele like pra ajudar aqui no Moral Nerd e se inscreva no canal pra você não perder nenhum dos assuntos que eu trago aqui pra você sobre séries, filmes, games, animes e muito mais, fechou? Obrigadão quem veio aqui, valeu. Tamo junto, pessoal.